Olá, estudantes do 7º ano! Neste vídeo, nós vamos falar sobre temperatura, calor e equilíbrio térmico. Bora lá, então, conferir comigo? Vamos observar, então, essa imagem aqui para iniciar o vídeo. Quando nós aquecemos alimentos, né, que nós utilizamos o micro-ondas, o que nos leva a escolher mais ou menos o tempo do aquecimento para aquele alimento? A gente vai analisar ali o alimento, né? É uma torrada mesmo? É um copo de leite? É um prato de comida? Qual que é o tamanho ali, né? Daquele alimento, né? Que a gente vai precisar ali aquecer para que ele adquira ali, né? Uma temperatura ali agradável e desejável ali para o nosso consumo. Então, a questão da escolha do tempo está relacionada ali com a proporção do tamanho daquilo que a gente vai estar aquecendo, né? Uma torrada, ela precisa de um tempo bem menor, por exemplo, ali, que um prato de comida, né? Onde a gente vai ter que colocar um tempo maior ali para esquentar aquele almoço que nós vamos colocar ali dentro de um micro-ondas, ok? Muito bem. Como que é essa questão, né, do aquecimento? Se dá ali daquele objeto, daquele corpo que está ali com suas partículas em movimento, por conta da energia térmica que está ali, né? Vai ter o quê? A transferência de calor por conta da diferença de temperatura. Exatamente. Nessas duas imagens aqui, por exemplo, ó, a gente já entende a diferença de temperatura que existe entre, né, a fogueira e este cubo de gelo. Certamente, esta fogueira aqui, que apresenta suas partículas ali em agitação constante, está com a temperatura bem maior, bem mais elevada, vai fazer o quê? Transferir, ceder calor para este objeto, para este material, para este corpo, ou seja, o cubo de gelo, que está com a temperatura menor, ok? E isso é muito natural, isso acontece de uma forma muito espontânea, ou seja, o corpo com a maior temperatura vai ceder calor, vai oferecer calor para aquele corpo que está com uma temperatura menor. Ele tende a receber calor deste corpo que está com a temperatura mais elevada. Então, à medida que recebe o calor, né? Então, ele vai perdendo a sua temperatura, vai diminuindo e, à medida que vai recebendo o calor, vai aumentando a temperatura. Isso a gente pode observar nessa imagem aqui, ó. Uma xícara de chá que acabou de sair ali do fogo, né? Se a gente colocar ela ali num ambiente bem próximo ali de um cubo de gelo, o que vai acontecer? Bem, com a xícara de chá, ou seja, com o líquido que está aqui na xícara, esse líquido vai perder a temperatura, vai diminuir a temperatura, certo? Porque ele vai estar cedendo o calor. Enquanto que eu passo aqui do gelo, né? A temperatura vai aumentando, aumentando a ponto de derreter todo, porque ele foi ganhando, recebendo o calor desta xícara de chá, certo? Temperatura, o que é a temperatura? É a medida da agitação, né, da energia cinética que ocorre ali nas partículas que estão em constante energia cinética, certo? Então, aqui nós temos uma imagem que mostra para nós a temperatura, ou seja, quando as partículas estão em maior movimento, maior agitação, maior vai ser a temperatura desse corpo, tá? Então, quando está ali no seu estado líquido, por exemplo, as partículas estão mais livres, a agitação delas será maior e a temperatura vai ser mais elevada do que num corpo que vai estar ali com as partículas presas mais umas às outras. Enquanto que a medida de calor, ela vai se dar de um corpo com maior, né, temperatura para o corpo que está com a menor temperatura. E daí, nesse caso aqui, nessa transferência de calor, vai dar-se então o equilíbrio térmico. Neste vídeo nós falamos sobre temperatura, calor e equilíbrio térmico. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!